Oi gente, tudo bem? Professora Ângela de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos ver sobre o sujeito e o predicado que compõem o termo essencial da oração. Então, o conteúdo é termo essencial da oração, que é dividido em sujeito e predicado. Bom, primeiro passo, o que é o sujeito? O sujeito é o ser da oração ou a quem o verbo se refere e sobre o qual se faz uma declaração. É o ser da oração ou a quem o verbo se refere. Gente, toda vez que você quiser saber, que vocês quiserem saber quem é o sujeito, primeiro identifica o verbo. Identificando o verbo, você vai perguntar quem é que para o verbo e ele vai te dizer quem é o seu sujeito, certo? Por exemplo, teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Um parênteses aqui. Cada verbo vai ter que ser analisado de forma independente, tá? Cada verbo no seu quadrado, certo? Então, se numa oração tiver um verbo, você vai analisar esse um verbo. Se na oração tiver 4 verbos, você vai analisar os 4 de forma isolada, porque cada verbo tem o seu sujeito, tudo bem? Então, vamos lá. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Vamos aplicar o esqueminha de quem é que mais o verbo. Quem é que me confunde? Quem é que me confunde? Teus sinais. Então, teus sinais é o sujeito do verbo confundem. Quem é que me devora? Eu. Eu devoro. Então, eu é o sujeito de devoro. E é assim que vai funcionar. Identificou o verbo. Sabe quem é o verbo? Pergunta quem é que para ele e ele vai te dizer quem é o sujeito. Até aí tudo bem. Agora, nós vamos para as classificações. Eu sei, professor, eu sei como descobrir quem é o sujeito. Ok, então agora a gente vai partir para classificar. Como você classifica os sujeitos? Vamos lá. Sujeito simples, apenas um núcleo. Ele é simples, então é um único núcleo. Ana tentou abastecer o carro sem sucesso. Eu tenho meu verbo, vou perguntar quem é que. Então, quem é que tentou abastecer o carro? Ana. Um único núcleo, um único sujeito, então ele é simples. Sujeito composto. Se o simples é formado por apenas um único núcleo, composto, consequentemente, vai ser por 2 ou mais núcleos. Por exemplo, classes baixas e médias altas concordam que o preço do combustível está exorbitante. Descobrir quem é o verbo? Ok. Então, eu vou perguntar para o verbo quem é que. Quem é que concordam? As classes baixas e médias altas concordam. Então, eu tenho mais de um núcleo, eu tenho mais de um sujeito, então ele é sujeito composto, ok? Agora, o sujeito oculto ou desnencial. Em algumas gramáticas, vocês vão achar ele como sujeito oculto, em algumas gramáticas, vocês vão achar ele como sujeito desnencial, significam a mesma coisa. É quando o sujeito está lá, mas ele não aparece de forma nítida, oculto. Por que ele é chamado de desnencial? Porque você vai identificar ele através da desinência do verbo. Lembram o que é a desinência do verbo? Terminaçãozinha do verbo. Dependendo da desinência, você sabe em que pessoa ele está. Então, vamos lá. Acho que tem algo muito estranho nessa situação toda. Qual é o verbo? Acho. A pergunta, quem é que? Quem é que acho? Eu acho, né? Então, o eu, ele está aqui. Ele está aqui, porém ele não aparece, né? Por isso que ele é oculto. E por que é desnencial? Pela terminação aqui do verbo. Eu sei que é o eu. Eu posso falar nós acho, ele acho, ela acho, vós acho? Não, não tem como falar isso. Eu acho. Então, por causa da desinência do verbo, eu sei quem é o sujeito. Então, quando ele está ali, porém ele não aparece nitidamente, a gente chama de sujeito oculto ou desnencial. Vocês podem anotar o seguinte, anotem aí como uma observação. Todos os sujeitos, todas as pessoas podem ser
classificadas como sujeito oculto ou desinicial menos a terceira pessoa do plural. Menos a terceira pessoa do plural, ok? E a gente vai saber, vou explicar para vocês isso agora. Por que a terceira pessoa do plural não é um sujeito oculto? Porque agora a gente tem um caso especial, que é o caso do sujeito indeterminado. Indeterminado. Quando ele é indeterminado? Quando eu não quero ou eu não posso identificar claramente a quem o predicado da oração se refere. Eu não quero ou eu não posso identificar claramente a quem o predicado da oração se refere. Aí ele é indeterminado. Em que casos que ele é indeterminado? Primeiro caso, com o verbo na terceira pessoa do plural. Quem que é a terceira pessoa do plural? Eles, né? Então, com o verbo na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado anteriormente. Cuidado com isso. Tem lá a terceira pessoa do plural, mas contanto que ele não tenha sido identificado anteriormente. Como assim, professora? Pode acontecer de vocês fazerem provas, concursos, vestibulares, enfim. E aí vão dar para vocês frases isoladas, sem contextualização nenhuma. E tá lá a terceira pessoa do plural e você tem que identificar que tipo de sujeito que ela é. Tudo bem, sujeito indeterminado. Agora, quando te dão um texto, e aí falam assim, identifique o sujeito da linha 10. E aí lá na linha 10 tem uma terceira pessoa do plural. Porém, ele te deu um texto. A prova está te dando um texto, ou seja, é algo contextualizado. Então você tem que prestar atenção se esse sujeito não foi identificado anteriormente, tá bom? Por exemplo, roubaram o banco em inocência. Roubaram o banco em inocência. Começou um texto, uma notícia de jornal, dizendo mais ou menos assim: três sujeitos, Marcos, de 40 anos, Antônio, de 20 e, sei lá, João, de 35 anos, fizeram um esquema para roubar o banco da cidade. E aí, enfim, já identificou, eles identificaram, mostraram bonitinho, explicaram quem é o sujeito, explicaram de quem eles estão falando. Aí, lá numa certa parte, eles mencionam, roubaram um banco em inocência, tá? Aí pergunta para vocês, quem é o sujeito na linha 10? Aí na linha 10 está escrito, roubaram um banco em inocência. Só que ele já foi identificado anteriormente. Ele não é indeterminado porque nessa situação, em um texto, esse sujeito ele já foi mencionado, já disseram quem é esse sujeito. Então, quando ele diz roubaram, é só uma estratégia para não ter que repetir de novo os nomes dos assaltantes, entendeu? Das pessoas que cometeram o crime, certo? Então, nesse caso, não seria um sujeito indeterminado. Presta atenção se ele está contextualizado ou não. Se for uma frase solta, uma frase sem contextualização, terceira pessoa, sujeito indeterminado. Tudo bem? Então, com o verbo na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado anteriormente. Por exemplo, falaram sobre esse assunto no bar do curso. Falaram. Quem é que falou? Eles. Terceira pessoa do plural, então sujeito indeterminado. Não está contextualizado, é uma frase solta, então não tem problema nenhum. Com o verbo na terceira pessoa do singular, terceira do singular, né? Eu, tu, ele, então ele, mas o se. Esse se, vocês puxam, pode puxar uma flechinha e escrever assim. Esse se chama índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. A função dele é justamente deixar o sujeito indeterminado. Então, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, mais esse se como índice de determinação do sujeito, tá bom?
Precisa-se de muita atenção durante a aula. Que precisa-se? Quem é que precisa-se? A gente não consegue nem aplicar aquela frase, o esqueminha do quem é que mais o verbo. Por quê? Porque ele é um sujeito indeterminado, então não tem nem como fazer isso. Para vocês terem certeza de que esse C é um índice de determinação, vocês sempre vão tentar transformar a frase de voz ativa para voz passiva, tá? Porque esse C, além dele ser um indicador de índice de indeterminação, tem um C que ele também é um pronome apassivador. Qual que é a diferença de um e de outro? Quando esse C vem como pronome apassivador, você consegue transformar a frase de voz ativa para voz passiva. E quando esse C, nesse caso aqui, é um índice de indeterminação, você não consegue transformar sua frase de voz ativa para voz passiva, tá? Por exemplo, vendem-se casas, casas são vendidas, tá? Eu consigo inverter uma frase de voz ativa para voz passiva. Agora, nessa situação, precisa-se de muita atenção durante a aula. Durante a aula, precisa-se de muita atenção. Eu não consigo fazer a inversão. Durante a aula, precisa-se de muita atenção. Eu não consigo fazer inversão. Não consigo transformar a frase de voz ativa para voz passiva, tá? E eu não consigo fazer a pergunta quem é que, não cabe. Então, nessa situação, esse C é um índice de indeterminação. Então, nessa situação, essa frase é de um sujeito indeterminado. Tudo bem? Outra situação em que o sujeito, outro tipo de sujeito, na verdade, que é a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Algumas gramáticas vão trazer como sujeito inexistente, outras gramáticas como oração sem sujeito. Ocorre quando há verbos impessoais na oração, fenômeno da natureza. Vamos lá. Deve chover nessa madrugada. Deve chover nessa madrugada. Vamos lá. Quem é que deve chover? Vamos fazer o esqueminha. Quem é que deve chover? Aí você vai falar a chuva, né? Quem é que deve chover? A chuva. A palavra chuva tá na frase? Não, não tá na frase. Então presta atenção no seguinte: fenômenos da natureza no sentido real. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Fenômenos da natureza no sentido real. A frase não tem sujeito. Fenômenos da natureza no sentido real, a frase não tem sujeito. Deve chover nessa madrugada. Ele está falando literalmente da chuva, não é isso? Ok. Agora presta atenção nesse outro exemplo, em que o fenômeno da natureza vai aparecer em sentido figurado. O mercado ABV, ele fez uma promoção de Páscoa. Exemplo, tá, gente? Hipoteticamente, o mercado ABV fez uma promoção de Páscoa e eles falaram o seguinte: as primeiras 10 ligações vão ganhar uma cesta de chocolates, uma cesta de ovos de Páscoa, enfim, né? As primeiras 10 ligações. E aí eles deram o número do mercado, deram um número lá, e aí as primeiras 10 pessoas ganhariam esse kit, tudo bem? E aí depois, passado a promoção, foram entrevistar o gerente do mercado, e aí perguntaram para o gerente, e aí, qual que foi o resultado, qual que foi o feedback do público? E o gerente falou assim: nossa, no dia da promoção choveu ligações aqui no mercado. Presta atenção, no dia da promoção choveu ou choveram ligações aqui no mercado, tá? Quando ele fala choveram ligações, caiu o telefone do teto? Caiu literalmente celular e telefone? Não, não caiu. Então, nessa situação, choveram ligações é um sentido figurado. Tudo bem? Vocês entendem isso, que é um sentido figurado, diferente dessa situação que está ali de deve chover nessa madrugada, né? Aqui, quando eu digo deve chover nessa madrugada, eu estou falando literalmente da água, né? Que vai cair do céu, enfim.
E quando ele fala choveram ligações, ele não está falando que caiu o telefone, não está falando que caiu o celular do teto, certo? Então, nessa situação, você pode perguntar que é que choveram? E aí a própria frase já vai te dizer as ligações. Então, nessa situação, quando o fenômeno da natureza está no sentido figurado, o sujeito está lá na frase. Quando você faz o esqueminha de quem é que, a própria frase vai te responder, porque no sentido figurado tem sujeito. Tudo bem? Até aí, ok? Outra situação em que ocorre a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Com o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de ocorrer ou indicando tempo decorrido, certo? Toda vez que você puder substituir numa frase a palavra haver por existir, por ocorrer, ou que a frase esteja indicando um tempo decorrido, então a oração é sem sujeito, tudo bem? Aqui é um gancho até para concordância, né? Porque uma observaçãozinha aqui, quando... não, vamos continuar, porque senão eu vou confundir vocês com relação a sujeito, predicado e concordância verbal e nominal. Então vamos seguir aqui. Não haverá borboletas, olha aqui, meu verbo haver. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Eu posso substituir esse haver por não existirá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Eu consigo substituir sem que haja prejuízo no sentido, na semântica. Se eu conseguir substituir, então ele é uma oração sem sujeito, tá? Havia muitas coisas estranhas naquele lugar. Existia muitas coisas estranhas naquele lugar. Ocorria muitas coisas estranhas naquele lugar. Eu consigo substituir sem haver prejuízo de sentido, então uma oração sem sujeito. Deve haver bons concursos neste ano. Devem ocorrer bons concursos neste ano, né? Então eu consigo substituir sem que haja prejuízo, então oração sem sujeito. E indicando tempo decorrido. Como assim indicando tempo decorrido? Por exemplo, você me pergunta, professora, há quanto tempo você mora aqui em Paranaíba? Há quanto tempo você mora aqui na cidade? Ah, eu moro na cidade há 11 anos. Eu moro na cidade há 11 anos. Então, esse A está indicando um tempo decorrido. Indicando tempo decorrido, então a minha frase tem um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, ok? Então, se você puder substituir por existir, se você puder substituir por ocorrer, ou se a frase estiver indicando um tempo decorrido, aí, nesse caso, o verbo haver, ele está com uma oração sem sujeito, tá? Segundo outro caso, que é com fazer, o fazer indicando temperatura, o verbo fazer indicando temperatura, fenômenos da natureza e tempo decorrido também. Tempo, né? Gente, ó, presta atenção que é o verbo fazer apenas nessa situação. Em outras situações, se tiver o verbo fazer, ele vai ter sujeito normal, tudo bem? Então, olha só. Faz 18 graus em Porto Alegre hoje. Faz, indicando temperatura. Está indicando temperatura? Então, oração sem sujeito. Deve fazer 40 graus na manhã em Recife, indicando temperatura, oração sem sujeito. Fez calor ontem na cidade, indicando um fenômeno da natureza, ou temperatura, enfim, oração sem sujeito. Faz 3 anos que eu trabalho na casa do concurseiro, indicando tempo, então uma oração sem sujeito. Faz 11 anos que eu moro aqui, indicando tempo, oração sem sujeito. Tudo bem? Tá, ok. Sujeito, vocês entenderam? Vai perguntar para o verbo quem é que e ele vai te dizer quem é o sujeito, certo? A não ser com os casos especiais, oração sem sujeito e
quando prestar atenção na terceira pessoa do plural, certo? Ok. Partindo do sujeito, agora a gente vai vir para o predicado. O que é o predicado? É tudo o que se diz do sujeito. Então, você precisa saber quem é o sujeito para entender quem é o predicado. Tudo bem? Numa frase, eu sei quem é o verbo. Sei quem é o verbo, vou perguntar quem é que para ele e ele vai me dizer quem é o sujeito. Aprendi a descobrir quem é o sujeito. Aprendi a classificar o sujeito. Agora eu quero saber o que se diz sobre esse sujeito. O que se diz sobre esse sujeito é o predicado. E o predicado ele é dividido só em 3 partes, que é o nominal, o verbal e o verbo nominal, certo? Olha só, os estudantes tiraram boa nota no Enem. Quem é que tiraram boa nota no Enem? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito de tiraram. Eu estou só com um núcleo, sujeito simples, ok? Até aí tudo bem, eu descobri quem que é o sujeito. O que se diz sobre os estudantes? O que a frase me traz sobre os estudantes? O que os estudantes têm? Eles tiraram boa nota do Enem. Então, tudo aquilo que se fala sobre o sujeito é o predicado, tá? Então, vamos lá. Predicado nominal. O predicado nominal usa um verbo de ligação. Então, eu tenho meu sujeito. Primeiro, eu tenho meu sujeito aqui. Depois, eu tenho um verbo de ligação. E aqui, eu tenho um predicativo. Predicativo. Tentem escrever aí, porque aqui eu não vou conseguir. Predicativo. Tudo bem? Então, como que eu sei quando o predicado é nominal? Quando eu tenho um verbo de ligação. O verbo de ligação não é um verbo de ação, tá? Um verbo de ligação, ele está ali só para ligar o sujeito ao predicativo. O verbo de ligação, ele está aí só para ligar o sujeito a uma característica, uma qualidade, tudo bem? Então, vamos lá. O espetáculo foi emocionante. Eu sei que o verbo é foi. Quem é que foi? O espetáculo. O espetáculo foi, tudo bem? Então, eu sei que o espetáculo é meu sujeito. O que está dizendo sobre o espetáculo? Está dizendo que ele foi emocionante. Só que esse foi aqui, ele é um verbo de ligação, ele não é um verbo de ação. Como assim, professora? Eu estou dizendo para vocês que esse verbo aqui, ele está ligando o sujeito, que é o espetáculo, a uma característica do sujeito, emocionante. Emocionante é uma característica do espetáculo. Vocês conseguem entender isso? Se vocês conseguem entender que depois desse verbo aqui, o que vier depois é uma característica do sujeito, então vocês vão entender que esse é um predicativo e esse é um verbo de ligação. A única função dele aqui é ligar um ao outro, certo? Então, aqui eu tenho um predicado nominal. É um predicado nominal, certo? Outro exemplo sobre verbo de ligação. Quando eu digo assim, o espetáculo foi emocionante, eu estou falando para vocês que o espetáculo ele fez uma ação. O espetáculo ele não fez uma ação. É diferente de falar para vocês assim... por exemplo, Marcos... Marcos foi correr, enfim. Eu estou ligando ele a uma ação, é diferente, vocês estão entendendo? Aí é uma ação. Quando não é uma ação, quando é só uma característica, então aí eu tenho um verbo de ligação, tudo bem? Predicado nominal, sujeito, verbo de ligação e um predicativo que é uma característica, uma qualidade. Depois a gente tem o predicado verbal, que aí ele usa um verbo significativo. É um verbo significativo, ou seja, é uma ação. Quando eu digo que é um verbo significativo, é porque é uma ação. O dia clareou. Então, houve ação, ocorreu uma ação. É um verbo significativo. O que aconteceu com esse dia? O que aconteceu com esse sujeito? Ele clareou. Tem um verbo significativo, tem um verbo de uma ação. Então, ele é um predicado verbal. Depois, quando eu tenho um verbo de ação mais uma característica, eu tenho um predicado verbo nominal. Quando eu tenho um verbo de ação, por exemplo, igual aqui do clareou, né?
E quando eu tenho uma característica do sujeito, por exemplo, emocionante, então aí eu tenho um predicado verbo nominal. O ciclista chegou cansado em casa. Eu tenho meu verbo aqui, tá? Quem é que chegou? O ciclista, né? Quem é que chegou cansado, aliás? Quem é que chegou cansado? O ciclista. Então, o ciclista é meu sujeito, tudo bem? O que aconteceu com esse ciclista? Ele chegou, ele fez uma ação. Foi uma ação de chegar, tá? Ou seja, esse chegou, ele é um verbo significativo. Ele chegou, tá? Cansado é uma característica desse ciclista. Ele chegou cansado em casa. Então, quando eu tenho um verbo de ação e quando eu tenho uma característica, é um predicado verbo nominal. Tudo bem? Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado. Qualquer dúvida, o meu WhatsApp está disponível para vocês. Vocês podem fazer perguntas também na plataforma, certo? E é isso, a gente está aqui disponível para vocês.